Saúde os irmãos na paz do Senhor, amém? Irmãos, estar aqui em cima não é nada fácil, né? É sempre uma responsabilidade muito grande. E sempre que a gente vai trazer uma palavra para a igreja, é momento de muito tremor e muito temor, né? Porque quando o Senhor direciona alguém para trazer uma palavra para a igreja, é porque o Senhor sabe que dali vai sair virtude para a igreja, vai sair exortação para a igreja, vai sair o que o Senhor quiser para a igreja. Só não pode sair aquilo que é de nós mesmos. Amém? Então eu peço que a igreja se coloque de pé, que eu vou estar lendo... eu vou pedir para alguém aí, uma pessoa de voz muito forte, né, está lendo para a gente, abrindo sua Bíblia em Romanos 1:18. Então, irmãos, essa foi a palavra que o Senhor me deu como um tema central nessa noite. Um tema para a gente estar tendo aí o início de uma conversa que Deus vem tendo aqui comigo essa semana e que o Senhor quer ter com os irmãos. E eu confesso que eu sei que é uma palavra muito forte, é uma palavra que mexe muito com a gente. E ela é tão forte que nós sofremos uma retaliação terrível na minha casa, nessa madrugada. Praticamente estamos acordados desde as 4 da manhã. E nós não entendemos assim na hora o que estava acontecendo, mas o Senhor começou a me mostrar o que era. E nós chegamos ontem, já era quase meia-noite, já estava bem tarde, né? E a gente estava na casa de uns pastores amigos nossos. E a gente foi lá dar uma força para eles, lá em alguma coisa. Chegamos bem tarde e nós comemos lá. Todo mundo comeu junto, todo mundo comeu a mesma coisa. E viemos para casa. Quando foi às 4 da manhã, eu levantei, com muita dor de barriga, muita, que eu quase chorei. E fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Faz anos que eu não tenho isso. E ali fiquei um tempão no banheiro, né, me sentindo muito mal. E depois eu voltei para a cama e eu comecei a orar, comecei a repreender. E estou ali orando. Quando eu paro de orar, Edilson levanta para ir no banheiro. E eu penso que ele vai no banheiro normal, né? Como a gente faz na madrugada, vai fazer xixi e pronto. E aí eu comecei a ouvir um alvoroço lá para a cozinha, para o banheiro, para a sala. E aí era ele e o meu sobrinho brigando para entrar no banheiro. Eu falei, gente, são 4 da manhã, isso não existe. E aí, quando eu saí preocupada, mal chego na porta do quarto, Daniel, mamãe, me socorre, que eu tô daquele jeito. Eu, misericórdia, simultaneamente. Não foi assim, 1 minuto, 10 minutos, daqui 10 minutos, outro, não, foi simultaneamente. Se não tem 2 banheiros lá, eu nem sei o que teria acontecido. E aí eu fiquei assim, passada, eu falei, Senhor, o que é isso? E eu voltei também para o banheiro, tudo ao mesmo tempo. Eu não sabia se socorria meu filho, se dava uma força para eles, se cuidava de mim, tudo ao mesmo tempo. E aí eu falei assim, puxa, isso não é normal, né? É uma coisa estranha. Mas pode acontecer. Aí eu mandei mensagem para minha amiga e falei assim, pastora, vocês passaram mal, aconteceu alguma coisa? Assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Não aconteceu nada, tá todo mundo bem aqui. Então a gente começa a perceber lá em casa que a gente estava sofrendo retaliação. Então o que eu quero que a igreja entenda é que tudo isso tem a ver com o que Deus já faz lá no plano espiritual, aquela palavra que Deus quer trazer para a igreja e o inimigo quer impedir que a palavra chegue. Aí os irmãos falam assim, mas essa palavra, ela sempre é falada aqui. Sempre é falada nas outras igrejas, em outras pregações. Não tem nada de novo. Tem algo de novo nessa palavra? Acho que todo mundo aqui já leu, já conhece, né? Já, várias vezes o pastor já pregou aqui, tanto o pastor Henrique como o pastor Davi. Mas como a gente costuma dizer, o pastor Davi estava falando outro dia, Deus é um Deus
pedagógico. Né? Deus é pedagógico. Então, do jeito que Ele manda a gente fazer com os nossos filhos, Ele faz com a gente. Repete todos os dias. Repete todos os dias, até que inculca na mente e aquilo vira testemunho de vida. Aquilo vira profundidade na nossa vida. E aquilo vira uma coisa que Deus quer que nós vivamos e não falemos. Você entendeu? Porque falar é muito fácil, mas fazer é muito difícil, né? Nós sabemos que nós podemos chegar e dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas até a gente fazer, pode levar muito tempo. Porque às vezes eu não estou preparada. Pode ter dia que Deus fala assim, dá um abraço no pastor, e eu não estou a fim de abraçar ninguém, nem o pastor. Não, Senhor, eu não quero, mas Deus fala, vai, que eu quero que você faça isso. Esse é um exemplo mínimo que eu estou dando, mas hoje nós vamos falar de maturidade espiritual. Nós vamos falar de coisa muito profunda, nesse pequeno espaço de tempo que a gente tem. Então, eu falei, Senhor, eu não quero falar de uma coisa tão profunda, que seja no pequeno espaço de tempo, uma coisa que a igreja vem falando o tempo todo. E aí ele falou assim, eu quero que você fale, eu quero que você escreva, eu quero que você escreva, eu quero que você fale de novo. E eu vou falar quantas vezes eu quiser. Porque eu é que vejo tudo, eu é que sei de tudo, eu é que estou no controle de tudo, e eu sei o que a minha igreja precisa. Então, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E nesse texto que o irmão leu agora, nós vimos aqui que o Senhor fala, principalmente aqui nessa parte, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, contrário da natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E aí é uma das coisas aí que Deus tem tratado, né, com a igreja. O Senhor tem tratado muito disso. E muitas outras coisas que a gente acaba fazendo, né? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, né? Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Na minha Bíblia, o título que eu tenho aqui é idolatria e depravação dos gentios. Dos gentios. Mas eu pergunto para a igreja, é só os gentios que cometem algumas dessas coisas aqui, alguns desses pecados? Nós também cometemos, né? E muitos. Então Deus está falando conosco. É para nós. E nós temos que sondar os nossos corações. Temos que analisar qual é o pecado que está me afastando de ter uma profundidade maior com Deus, de ter uma maturidade espiritual que o Senhor espera de mim. Eu não estou falando de quem se converteu agora, não estou falando de quem já é velho na fé, eu estou falando de todos nós. Todos nós. Porque todos nós temos um pouco de cada um desses aqui, cada um não, um ou outro desse aqui que atrapalha a nossa comunhão com Deus, o nosso crescimento, a nossa busca. E eu falei assim para Deus, eu falei, Senhor, mas o pastor já prega tanto sobre isso, os pastores. O Senhor não podia me deixar falar de algo tipo falta de perdão, que para mim é tranquilo,
né? Que eu sei que não é para muita gente. Tem muita gente aqui que eu sei que não tem facilidade de perdoar. Mas Deus já me tratou nessa área. E a palavra de Deus nos diz o quê? Que quando você passa muito por uma tribulação, Deus está preparando você para tratar desse assunto com outras pessoas. Então, assim, perdão na minha vida é uma coisa que é super tranquilo. Porque Deus já me tratou muito há um tempo atrás sobre isso. Já sofri muito por causa de traição, algo que eu passei, coisas que eu passei e que eu achei que eu nunca ia perdoar. Eu achei que eu nunca ia perdoar. Para mim, era coisas que não tinha como perdoar. Não se faz isso com ninguém. Isso é o que a gente pensa, né? Que a gente olha para o nosso umbigo e a gente fala, não se faz isso com ninguém. Então não tem como perdoar. Então para mim seria mais cômodo, porque Deus me tratou nisso. Eu fui atrás de livros, eu fui orar, eu fui atrás da Bíblia. E eu fui pedir para o Senhor, me ajuda, me trata. Porque a tua palavra diz que a falta de perdão retém as suas bênçãos sobre a minha vida. A falta de perdão retém muitas coisas na nossa vida. E eu não queria ficar assim. E graças a Deus, Deus me tratou, eu consegui, né? Hoje eu consigo falar disso com o coração totalmente limpo, tranquilo. E seria um assunto que eu iria assim falar de trás para frente, de frente para trás, tranquilamente, abertamente. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e estamos aqui, tratando de maturidade espiritual. E eu creio que se o Senhor nos deu essa palavra, o Senhor quer tratar esses nossos pecadinhos de estimação. Eu acredito que sim. E aqui, ainda em Romanos 2,12, eu até grifei essa parte aqui, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Amém? Então aqui o Senhor está nos falando que todos aqueles que praticam o pecado e fazem isso fora da lei serão julgados. E nós, se fizermos também na lei, né, seremos justificados. De qualquer forma, nós somos sondados o tempo todo. E nós não temos escapatória. Nós temos um Deus que vela por nós. Nós temos um Deus que está em nós o tempo todo. E Ele o tempo todo nos leva a lembrar que nós estamos debaixo da graça do Senhor. Mas nós temos aí algumas leis que o Senhor nos manda obedecer, né? Que não é mais algumas como era antes, mas o Senhor nos dá regras. E precisamos viver debaixo dessas regras do Senhor. Então aqui nós temos uma lista de pecados que eles são formados tanto por comportamentos como por estados gerais, né? Que descreve uma mente depravada. Oh, mente depravada? Eu? Que horror, né? Eu não tenho mente depravada. É uma palavra muito forte, né? Mas, na realidade, é a palavra que a Bíblia usa quando ela quer nos dizer que nós somos doentes. Nós somos doentes. Eu não posso chegar e dizer assim, eu não sou doente. É só a Michele que é doente. Eu sou lavada, remida e não tenho doença nenhuma que mexa com o meu ego, que mexa com a minha mente, que me impeça de ser quem eu tenho que ser. É só a Michele, é só a Andréia. Mas não é assim que funciona. Todos nós somos doentes. Todos nós, em algum campo da nossa vida, nós temos a mente depravada. Não é no sentido depravado, só no sentido sexual, que alguém pode se assustar e dizer, irmã, você está falando de uma parte sexual. Não, depravada no sentido, em todos os sentidos.
Se eu vivo de fofoca em fofoca com meu irmão sobre a vida de todo mundo, a minha mente está sendo depravada. Eu estou o tempo todo ali fazendo algo que Deus diz que não é para mim fazer. Se eu estou me vendo o tempo todo enfiado na prostituição, a minha mente está sendo depravada. Porque nós ouvimos aqui que o Senhor não quer que vivamos enfiados em prostituição. Mas aí o irmão pode falar, não, mas eu não faço muita coisa assim, né? É só uma prostituiçãozinha tranquila, né? Ou então, sei lá, algo que o Senhor de repente deixa passar batido. Só vejo lá na internet, né? Umas coisinhas lá assim que não se deve ver, né? Mas o Senhor não liga muito para isso, não. Mas tudo isso faz parte da nossa depravação. Tudo isso faz parte. E aquilo que eu falei também anteriormente, a falta de perdão, a falta de amor, principalmente, para qualquer um. A falta de amor, quando eu falo de falta de amor, eu não falo, não é para você sair abraçando todo mundo, dizendo que ama e às vezes nem está amando, né, como Deus manda. Não é disso que está falando. É de você perceber a necessidade do seu irmão, no momento que ele está precisando bastante, ou simplesmente dar um abraço quando ele precisar, quando você perceber que ele está precisando de um abraço, e às vezes você não faz isso. Muitas vezes a gente percebe isso. Às vezes a pessoa precisa só de um abraço, e a gente não faz isso. E Deus manda que nós obedeçamos. E obedecer é o quê? Nós termos essa sensibilidade, essa maturidade de entender que o nosso irmão está ali, precisando simplesmente de uma pequena coisa e a gente não faz. Imagine as grandes. Imagine as grandes. Então, o pecado, ele reflete profundamente, assim, num grau em que nossa mente, ela fica desintegrada. Quando a gente peca, a mente fica desintegrada, a gente fica meio que separado, tanto de Deus como dos outros. Você já percebeu quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que está errado, que a gente sabe que Deus não está se agradando e a gente sabe que é um pecado? Você começa a ficar separado de Deus, você começa a ficar meio que envergonhado. E aí você começa também a se separar das outras pessoas. Aí onde quebra a comunhão da igreja, onde a comunhão é quebrada, onde o corpo está sem um membro, onde o corpo está com o membro machucado, né? Onde a igreja chega num ponto que precisa estar unido com o outro, pela vida um do outro, e a igreja não consegue fazer isso. Porque eu vou pegar na mão da Mônica, a mão da Mônica está machucada. Não posso pegar na mão da Mônica, que está machucada. Aí a Ludmila vai pegar no pé da outra irmã, está machucado, não pode pegar. E aí não formamos a corrente que tem que ser formada para o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Nós temos que ter essa sensibilidade, que é o momento que a gente para orar uns pelos outros. Puxa, o pastor Henrique não está bem, preciso orar por ele. A irmã Sandra está fraca, está muito doente, né? Não está legal psicologicamente. Precisamos nos unir para orar por ele. Eu oro na minha casa pela vida da irmã. Se nós estamos unidos, o outro está lá na sua casa orando pela vida do irmão. A mente integrada. Estamos com as mentes integradas. Mas quando existe o pecado, aí a mente fica desintegrada e a coisa não funciona como Deus quer. A mente fica virada, voltada o tempo todo para aquilo que está chamando a atenção dela. Está tirando a atenção daquilo que você está prestando atenção. É como agora, vocês estão sentados prestando atenção. Mas pode ser que alguns de vocês não estejam prestando atenção no que vocês estão prestando atenção. Difícil, mas tranquilo, né? Não é verdade? É assim que funciona a nossa vida com Deus. Nós que buscamos a Deus,
que lemos a palavra, que oramos, que compartilhamos de uma vida diferente, temos que estar o tempo todo prestando atenção na palavra. Amém. Em obediência. E fazendo aquilo que Deus nos manda fazer. Mas se por acaso, num segundo, por causa dos nossos problemas, por causa dos nossos sentimentos, nós não pararmos para prestar atenção naquilo que realmente devemos prestar, esse é o momento que a gente se desintegra. Esse é o momento da separação. E a mente é uma coisa assim que a gente luta o tempo todo, né? Ela e nós. Ela e nós. Por quê? É uma luta da carne com o espírito. E nós temos que aprender em Deus, né? Temos que aprender, precisamos, né? Aprender em Deus que nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos prestando atenção. A mente tem que ficar ligada o tempo todo. Quando eu contei para os irmãos do que nós passamos lá na minha casa, se eu não parasse para prestar atenção no que estava acontecendo, e até o meu marido percebeu que é bem mais esbaforido do que eu, né? E até ele percebeu, não está normal, não é uma coisa normal. Aí você está ligado, você vai fazer o que é o certo, que você vai batalhar no mundo espiritual. Não adiantava ficar apavorado, e agora nós vamos parar no hospital, vamos para o médico, porque quase aconteceu isso, que foi feio o negócio. E aí a gente deixa rolar, deixa passar, não vai fazer nada, porque eu não estou ligada no mundo espiritual. E é assim na nossa vida diária. Se a gente não prestar atenção em qualquer lugar que a gente estiver, em qualquer situação que a gente estiver passando, se a gente não prestar atenção no que acontece ao nosso redor e ver além daquilo que todos estão vendo, nós não estamos sendo diferenciados, nós não estamos praticando aquilo que a palavra de Deus nos manda praticar. Nós não estamos ligados no reino. Nós estamos aqui, ó, ligados só no que a gente está vendo. Para mim, está todo mundo aqui prestando atenção no que eu estou falando. E está entendendo. E está tentando entender. Mas pode ser que alguém aí não esteja. Pode ser que não esteja. Então, a gente tem que ficar ligado o tempo todo. Porque pode chegar momentos na nossa vida que num pequeno deslize as coisas acontecem com desligamento de fios que se rompem e que às vezes não tem volta. E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho problemas na minha família de pessoas que lutam para sair de uma situação que começou há trocentos anos atrás, porque não vigiou. Não foi por falta de aviso. Num segundo não vigiou, não prestou atenção onde deveria prestar. E rompeu um pequeno fio naquele momento. E esse fio, a gente vive de lá para cá. Colocando fita, né? Aquela fita isolante. Coloca a fita isolante, beleza. Pegou, agora vai. Arrumamos. Mas aquele fio, ele está como antes? Não está. Ele tem uma fita em volta dele. E aí a gente diz, agora vai, deu certo. Mas é uma chamada o quê? Gambiarra. É uma gambiarra. E as gambiarras, às vezes, elas, de uma hora para outra, né? Elas param de funcionar. Então a gente percebe que a luta se torna maior. É melhor a gente fazer uma manutenção para não deixar o fio se romper. É bem melhor. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essa manutenção
para não deixar esse fio se romper. Procurando ter a mente de Cristo. Procurando ter a mente de Cristo. É isso que o Senhor, pedagogicamente, repete para a gente. Todo culto. Toda leitura da palavra em casa. Toda oração que fazemos com Ele. A mesma coisa Ele vem repetindo. Tenham minha mente. Tenham minha mente. Porque se nós não adquirirmos a mente de Cristo, nós não vamos crescer. Nós não vamos ter maturidade espiritual. Nunca. Nós não vamos ter profundidade em Cristo. Não tem a ver com a idade. Eu vou esperar. As meninas aqui que são novinhas, Vitor, né? Tudo novinho. Que nada, tia. Esse negócio aí de mente de Cristo, não preciso ter isso agora não. Sou jovem. Eu posso fazer isso, fazer aquilo. Posso aprontar todas. E a mente de Cristo é para velho. Vocês aí, ó, que já estão lá na frente. Gente, não funciona assim. Não funciona assim. Eu, particularmente, sempre falo que se eu fosse um adolescente hoje, uma criança, um adolescente que já fazem muitas coisas, né, por si próprio, e eu tivesse já o conhecimento da palavra de Deus, eu ia me aprofundar tanto, porque eu já fui adolescente, eu sei as lutas que eu já passei, eu sei as perseguições que eu já tive como adolescente, eu sei, eu já passei por tudo isso. E por saber o que eu já passei e o que os adolescentes passam, aí sim eu me lançaria mais ainda nos pés do Senhor e procuraria o quanto antes ter a mente de Cristo. Porque quanto mais cedo você se aprofundar, quanto mais cedo você buscar essa maturidade, mais cedo o Senhor vai te usar grandemente na terra. E às vezes eu fico assim, Senhor, contendendo com Deus. Por que o Senhor não me chamou naquela época? Por que o Senhor não fez isso, não fez aquilo? E olha, que eu já sou alguém que desde criança, quando eu frequentava a igreja católica, eu tinha sede de Deus. Tinha muita sede. Eu tinha uma fome muito grande. Deus já tinha um chamado lá na frente que eu nem sabia que era isso. E eu já estava lá, eu queria fazer, vamos fazer, vai ter curso bíblico, era só adulto, e eu lá no meio. Também vou, deixa eu participar, estou lá. Sempre tive essa fome, mas eu estava buscando, gente, no lugar errado. Eu estava buscando no lugar errado. É tanto que eu não tinha acesso à Bíblia. Não tinha. Isso aqui é a mais pura verdade. Não tinha acesso à Bíblia. Como é que você faz um curso bíblico sem Bíblia? Fala para mim. Dá certo isso, né, pastor? Porque o que a gente faz, o certo, a gente está falando aqui, eu estou falando da palavra de Deus, o pastor fala, o que a gente faz com a Bíblia na mão? A gente confere, né, vê se o pastor está falando, se está aquilo na Bíblia mesmo, é isso que a gente tem que fazer. Mas não, a gente fazia e nem tinha uma Bíblia. Hoje não, hoje todo mundo tem acesso. Tem acesso à Bíblia. Pode pegar, pode ler, pode conferir, pode descobrir o que Deus quer de mim. Gente, tem YouTube, tem tanta coisa para a gente estar se envolvendo na palavra do Senhor e tendo ali mais facilidade de aprender, de buscar. E antigamente não se tinha muito isso. Então, se eu fosse um adolescente hoje, eu faria isso assim, com a maior fome. Porque aí você vai estar livre de estar passando por perrengues que podem ser evitados. Que aí quando a gente chega numa fase mais madura, a gente fala assim, se eu não tivesse feito isso naquela época, eu não estava pagando por isso aqui agora. Se eu não tivesse feito assim, eu não estava nem correndo o risco de morrer aqui agora, né? Como tem muita gente por aí que a gente sabe que Deus resgatou, mas que todo dia sai na rua com medo, porque Deus pode permitir mesmo que ele vai embora logo cedo, portanto que ele está devendo, né? Pelo passado dele. Então, são coisas que quanto mais você evitar cedo, é melhor. Mais você vai aprender de Deus, mais você vai ter maturidade em Deus. E isso vai te levantar ainda mais para ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, gente, ela já está em nós. Ela já está impregnada em nós. Sabe por quê? Porque todos nós
fomos feitos já arraigados com Deus. Nós já somos parte da mente de Deus em nós. O Senhor já nos fez ligados a Ele. O tempo todo ligados. A diferença é o quê? É que o Senhor, Ele não está o tempo todo, colocando a gente para ir para a esquerda ou para ir para a direita, seguir em frente ou voltar. O Senhor não está fazendo isso o tempo todo com a gente. Porque o Senhor não fez isso nem com Adão e Eva, lembra? Quando começou, quando Ele fez o homem, Adão e Eva ficavam no paraíso e o Senhor ia o quê? Fazer as coisas dele, não era? Ele ia fazer as coisas dele. Isso queria dizer que Ele abandonou Adão e Eva? Ele não abandonou. Isso quer dizer que parte dele não estava em Adão e Eva? Estava. Mas Ele estava próximo o tempo todo? Ele não estava próximo o tempo todo. Ele ia fazer as coisas dele, depois ele voltava, né? Ali no final do dia, quando a brisa estava ali para lá e para cá, ele chegava: Adão, Eva, cadê vocês? O que estão fazendo? O que é que vocês fizeram? Só que nós sabemos que numa dessas idas de Deus para fazer as coisas dele, a gente sabe o que aconteceu. Uma ruptura, né? A Eva ouviu vozes que não devia. Ela acabou ouvindo vozes que não devia. E essa voz que ela ouviu, que ela não devia ter ouvido, naquele momento em que Deus foi fazer as coisas dele, deu em todo esse problemão que nós temos até hoje. Que foi o pecado deles, que já nasce em nós. E aí nós temos essa luta dentro de nós. Mas porque o Senhor não fez a gente como robôs. O Senhor não fez a gente ali movendo a gente o tempo todo. O Senhor se move assim. Ele se move no vai e vem. No vai e vem. Então tem momentos que o Senhor vai lá fazer as coisas dele e nós estamos aqui fazendo as nossas. E aí num desses momentos, se nós não vigiamos, o Senhor não está me vendo. O Senhor não está por perto. E aí é igual quando a gente coloca um filhinho pequeno para brincar, sozinho, e a mãe fica ali no outro cômodo. Ela não está naquele junto com ele, né? Mas ela está lá de olho. Mas para o menino, ela está lá? Ela não está lá. Para o menino, a mãe não está ali. Então pode ser um momento que para ele fica apavorado. Puxa, minha mãe sumiu, não está aqui, me abandonou. E é assim que a gente se sente. Nos momentos que a gente está ali, afastado de Deus, e a gente acha que Deus abandonou. Até, principalmente, porque pecamos em algo que não deveríamos. E aí a gente começa a achar que Deus se afastou. E que Ele não vai voltar para gritar: Pedro, Jéssica, vocês estão aí? A gente acha que Ele não vai voltar para fazer isso. Porque o diabo, aquele que vive ao nosso derredor, ele levanta barreiras na nossa mente que nos impede de enxergarmos a mente de Cristo como ela realmente é em nós. As barreiras que o inimigo levanta são tão grandes porque nós deixamos. Somos nós que deixamos que sejam construídas essas muralhas. Porque o manual está aqui, ó. O manual está aqui para fazer o inferno recuar. O manual está na nossa mão, a gente não usa um terço. A gente não usa um terço desse livro tão grande que a gente tem, mas que pode se tornar pequeno se a gente pegar realmente com a mente de Cristo para ler, sugar tudo que o Senhor nos ensina e praticar, começar a praticar, começar a nos mover para termos essa mente que o Senhor já colocou em nós. E o inimigo, ele levanta essas barreiras e a gente aceita. E a gente não consegue derrubar essas barreiras se não tivermos fé
oração, leitura da palavra, jejum, todas essas disciplinas que nos ajudam a sermos pessoas com a mente de Cristo. Não vai adiantar a gente vir para a igreja todo domingo. Não vai adiantar a gente vir para a igreja toda quarta-feira, os dias que tiver culto, todo sábado, se tiver. Não vai adiantar a gente pregar a palavra aqui na frente. Não vai adiantar a gente cantar aqui na frente. Não vai adiantar fazer o cafezinho, ficar lá na porta. Não vai adiantar nada disso se eu vier mecanicamente para cá. Se eu vier para cá atrás de milagres. Eu só quero saber de milagres. Eu vou lá para receber meu milagre. E meu milagre hoje não aconteceu porque a irmã Mari falou lá foi de pecado. Eu não estou querendo saber de pecado. Porque eu não peco. Eu não peco. E ela foi lá falar de pecado para mim. Não foi nem Deus que falou, foi ela. Eu quero meu milagre. E às vezes a gente vive atrás de milagres. E milagres acontecem e passam. Eu já vivi muitos. Agradeço a Deus todos os dias. Sou feliz quando lembro deles, quando falo deles. E que venham mais. Quantos o Senhor quiser me dar. Eu já fui curada de caroço no seio. Eu já fui curada de cisto na garganta. Cantei por muito tempo, arrebentei a garganta. Fiquei sem voz, assustada, com medo. Não falava. Minha família sabe. Tentava me ouvir, não conseguia. Telefone. Não falava mais, os outros falavam por mim. E eu fiquei apavorada. Senhor, o que é isso? Eu vou ficar muda. E comecei a ser levada para fazer operação, coisa assim. E eu comecei a pedir para o Senhor, Senhor, não quero fazer, me cura. Gente, Ele me curou. Eu só tenho que agradecer. Eu estou aqui falando com vocês, mesmo rouca, mas eu falo. Hoje em dia eu canto rouca, eu falo rouca, e eu canto numa felicidade, e eu louvo numa felicidade, e eu converso na maior felicidade, porque o Senhor me curou. O Senhor cura, se Ele quiser, Ele cura. A hora que Ele quiser, o que Ele quiser curar, Ele cura. Eu acredito muito em milagres, mas nós não podemos viver só de milagres. Porque o milagre, ele passa. Ele passa. Mas a palavra, ela não passa. A palavra é eterna, aleluia. Glória a Deus. A palavra, ela permanece. Ela tem que permanecer no nosso coração, na nossa mente, porque está integrado. Está integrado. Né? Do coração procede aí, gente, tanta coisa. Tanta coisa. E o coração também é enganoso. Então nós temos que estar cuidando dele. Fazendo a manutenção. Temos que estar fazendo a manutenção da nossa mente. Para que quando o Senhor estiver nesse vai e vem dele, nessa hora que ele ir, a gente não se afundar. E só depende de nós. Só depende de nós. Se nós passarmos tanto tempo em redes sociais, tanto tempo vendo coisa que não deve, videozinhos que não vai nos levar a nada, em vez de estarmos aqui, buscando a Deus e jejuando, orando, realmente buscando a mente de Cristo, nós vamos estar sempre com essa ruptura na nossa mente. Não vamos sair do lugar. Não vamos crescer, não vamos ter maturidade. A maturidade que o Senhor espera de nós, para podermos um ajudar o outro. Como é que eu vou perdoar meu irmão? Como é que eu vou entender, me colocar no lugar da Michele, no problema que ela estiver passando, se eu só consigo olhar para o meu umbigo? Se eu só consigo olhar para mim mesma? Se eu não consigo entender a dor do outro? Eu só vou aprender isso buscando a mente de Cristo. Porque Jesus sentiu as nossas dores, levou sobre si as nossas dores. E eu só vou poder sentir a dor do meu irmão se eu tiver a mente de Cristo.
Se eu ficar em redes sociais o tempo todo, se eu ficar em videozinhos o tempo todo, você entendeu? Se eu ficar falando da vida dos outros o tempo todo, se eu ficar o tempo todo pensando lá na pornografia, pensando na prostituição, eu estou alimentando na minha mente coisas que não tem nada a ver com a mente de Cristo. E aquilo que eu alimento, o que ele vira? Quem sabe? Aquilo que eu alimento demais, vira um monstro. Vira um monstro. Então, se você está parando para pensar em coisas que não tem nada a ver com o reino, e você está dando vazão a isso, você não está cortando enquanto ainda está na raiz, você está alimentando um monstro dentro de você, que não é Jesus. Que não é Jesus. E isso só depende de nós. Não vai adiantar nada nenhum de nós chegar aqui na frente, falar, Deus usar, o pastor falar, o pastor Davi falar, o pastor Henrique falar, a pastora Miriam, a Roberta vir aqui, ministrar nas nossas vidas, se nós não abaixamos a cabeça para receber a palavra que o irmão está trazendo para a nossa vida através de Deus. É a palavra de Deus, aliás, o contrário, através da vida do irmão. Não é porque a gente está o tempo todo juntos e se vendo, um para lá e outro para cá, que a gente vai o tempo todo olhar um para o outro, como que, será que o que o irmão está falando é para mim mesmo? Será que é de Deus? Será que eu preciso mudar nisso? Gente, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Então, aquilo que o Senhor, todas as vezes, usar alguém para falar para você, para te exortar, seja como for, eu falo de exortação porque a exortação é sempre mais difícil de aceitar, né, pastor? A exortação, ela dói muito. Quando nós somos exortados, nós ficamos assim meio atrapalhados, né? Porque a gente nunca quer aceitar. Eu não estou fazendo isso. Eu não faço assim. Eu não faço assado. Ou então o pastor está falando ali, porque o pastor conhece da minha vida. Então eu não vou aceitar isso não. Não preciso tirar a prostituição da minha vida. Porque o pastor está aí brigando comigo, porque ele sabe que eu faço isso. Eu confessei, né? Eu confessei para ele, e ele sabe que eu estou nessa luta. Agora ele vem aqui falar disso para mim. Mas não é assim que funciona. O Senhor está tratando a nossa mente. O Senhor está tratando cada um de nós. Quando o Senhor usa o pastor, usa o irmão que vai lá na frente trazer a palavra, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está nos tratando, porque quantos de nós não está em casa sem força para orar, sem força para ler a palavra, com uma muralha tão grande na mente que o inimigo já levantou, que não consegue transpor essa muralha. Não consegue, mesmo se esquecer, mesmo que já tem em si uma mente que é para ser a mente de Cristo. Tem uma palavra que fala que, acho que o pastor vai saber, Deus é um Deus, acho que é imanente, né, pastor? Se fala Deus é um Deus imanente, acho que é imanente, a palavra correta, que já é parte de nós, né? Deus é imanente, parte de nós, já é imanente, deixa eu explicar para os irmãos, é algo que já faz parte de nós, já está em nós, entendeu? É algo que já está em nós. Então, assim, para os irmãos entenderem melhor, Deus, Ele já está em nós, Ele já é parte de nós, por mais que nós queiramos fugir, Ele já está aqui. Faz parte. Faz parte. Não adianta a gente querer fugir. Então, se Ele faz parte de nós, se Ele está aqui, por que eu vou desprezar? Se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele pode todas as coisas, se Ele pode derrubar essas muralhas, e pode me refazer, e pode me renovar, em meio às provações, em meio às lutas, eu posso derrubar essas muralhas se eu reajo e eu busco em Deus uma forma que nós sabemos qual é de expulsar Satanás da nossa vida, porque ele fica ao nosso derredor,
Mas Ele só vai agir se nós dermos espaço para isso. Então, vigiemos 24 horas. 24 horas, não só esse momento aqui na igreja. E por isso que a gente fala que Deus é um Deus pedagógico. Porque muitos de nós ouvimos aqui agora, e quando saímos ali da porta para lá, já esquecemos o que Deus mandou falar hoje. A gente esquece. E porque a gente esquece rápido, Deus repete, Deus repete, Deus repete, Deus repete, até o sono cair por terra e você falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai, me livra desse pecado, me faça ter uma maturidade que vem de Ti, me faça me aproximar mais de Ti. Eu quero, Senhor, viver essa mente que já está em mim. Como que eu não consigo viver essa mente que já está em mim? Isso é maravilhoso, gente. Se nós nos afastarmos de Deus por causa do nosso pecado, o tempo todo, se a gente fazer isso, vira e mexe fazer, nós vamos ficar no mesmo lugar. Nós vamos ser igual a qualquer gentio lá na rua. Nós vamos ser igual. Que até para eles o sol nasce, lembra? Até para os gentios o sol nasce. Deus é um Deus justo. E Deus faz muitas coisas para todos. Não é só para nós. Mas nós temos um diferencial. Eu costumo falar na minha casa, eu falo para os meus irmãos, meu marido, eu falo assim: vocês têm noção do que é você ser escolhido? Tem noção do que é você ser separado para fazer parte do povo de Deus, para receber todas as declarações que foi declarado no passado e sobre a sua vida e poder viver isso agora? Você tem noção do que é isso? Você é escolhido, você é separado. Tem muita gente que quer ter isso e não consegue. Você foi chamado. Você não foi chamado para vir na igreja, num culto, para ver o pastor pregar, para ver a irmã cantar, para ver o irmão cantar. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para se santificar. Você foi chamado para fazer outras vidas, abrirem os olhos e vir também para esse lugar de adoração. E ser o próprio templo de adoração. Eu sou o templo do Senhor. Então não preciso só vir para o templo, parede, para lembrar quem eu sou. Eu não preciso só vir para cá para lembrar quem eu sou. Lá na minha casa eu tenho que lembrar quem eu sou. Nas minhas madrugadas eu tenho que lembrar quem eu sou. Lá na escola eu tenho que lembrar, na faculdade, na rua. Em qualquer lugar que eu estou, eu continuo sendo alguém que tem a mente de Cristo. Cristo não desgruda de mim em nenhum momento. Ele está o tempo todo comigo. Então não existe isso. Agora eu vou entrar aqui escondidinho que eu vou aprontar. Porque nesse momento aqui, eu não tenho a mente de Cristo. Depois eu volto e pego ela. Não dá para ser assim. Porque com o Senhor as coisas não funcionam assim. E às vezes a gente acaba pagando muito caro. Então vamos abrir nossos olhos. Porque eu acredito que se o Senhor está nos dando, batendo nessa tecla, trazendo uma palavra sempre direcionada a não nos desintegrarmos nossa mente, vamos tomar muito cuidado. Não importa a idade que nós temos. Não importa a idade que cada um tem aqui. Já tem que estar trabalhando isso. De muito tempo. Quando eu percebo algo que quer desintegrar a mente do meu filho, eu já estou comendo o juízo dele. Ensinando para ele. Não é isso que a Bíblia fala? Ensina o tempo todo, de manhã, de noite, no caminho. Então já tem que fazer isso. Porque quanto antes começar, melhor. Melhor ainda. Porque depois que tiver tanta barreira na nossa mente, já velho, com tanta barreira formada, aí vai ser muito muro para derrubar. E aí vai levar mais tempo. Então, comecem o mais cedo possível. Principalmente quando vocês não têm problema nenhum. Vocês acham que tem, né? Os adolescentes às vezes acham que tem muitos problemas, né? Ai, meu Deus, o meu problema é o maior do mundo. Ai, eu estou morrendo por isso, por aquilo. Não, todos nós temos. Mas eu garanto que à medida que vai ficando mais velho, vai ficando pior. Vai ficando pior e a mente vai ficando cansada. Porque aí é trabalho, é relacionamento, sabe? Que você tem com as outras pessoas. Então, quanto mais cedo você buscar
ter esse relacionamento com Deus, você vai se relacionar melhor com as pessoas. E é assim que Deus faz. Temos que ter relacionamento com Ele, para poder termos relacionamento com os outros. Porque se nós não aprendemos a ter esse relacionamento, essa mente de Cristo, e ter esse relacionamento com Deus, como é que eu vou ter com meu irmão? Não vou ter, vou brigar no trabalho, vou brigar na igreja, vou brigar lá na escola, vou brigar lá no futebol, né, irmãozinho? O irmão pisou na canela, já quero logo derrubar. Por quê? Não estou com a mente integrada no Senhor. Então vamos abrir nossos olhos, vamos pedir para o Senhor estar nos tratando, em meias provações, nos segurando, nos fortalecendo, nos fazendo crescer cada dia mais e mais na palavra do Senhor, em oração, em jejum. Faça tudo o que tiver que fazer para que sua mente não se desintegre, para que sua mente ela não fique atrofiada nesse nível. Queira mudar de nível, queira ir além, queira se aprofundar mais, ter maturidade no Senhor. Porque é isso que o Senhor tem para a nossa vida. Todas as vezes que viermos aqui, que seja um complemento, né, pastor? Daquilo que a gente vive, daquilo que a gente faz na nossa casa, daquilo que a gente faz na rua. Vamos dar bons testemunhos, porque nós temos que ser testemunhos de vida. Eu não tenho como ser testemunho só na igreja. E aí o irmãozinho que convive comigo vai chegar lá aqui falando para o pastor, misericórdia, a Mari é insuportável. Insuportável, cri-cri, contendeira, é demais. É uma coisa, como é que eu vou estar? Eu posso um dia ganhar essa alma para Jesus? Não, fica difícil. Fica difícil. O meu pastor vai ficar totalmente triste por causa daquela palavra que alguém falou de uma ovelha dele que não é uma coisa boa. Porque, querendo ou não, o pastor cuida de todos. E tudo que afeta todos nós, assim como afeta Jesus, afeta também o anjo da igreja que cuida de nós. E nós temos que colocar Cristo em primeiro lugar e honrarmos aquilo que o Senhor nos deu, que é a salvação. Amém? É a palavra que eu tenho para hoje. Na realidade, nunca é, né, pastor? Escrevi, o Senhor me mandou escrever, mas Ele me mandou escrever para que eu gravasse o que Ele queria falar. E é isso, é a palavra que o Senhor nos deu hoje, né? É a palavra que o Senhor quer que nós guardemos. Eu acredito que outras vezes mais Ele vai nos lembrar dessa mesma palavra, para que alguém aqui nessa noite não se esqueça de tudo que foi falado.